Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, mais uma alegria de estar aqui na Tropa da Elite, falando da palavra, lendo a palavra do Senhor nos Salmos. Gostaria de orar, pedindo ao Senhor a graça e a sabedoria dele. Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, coloco o meu coração, a minha vida, diante de Ti, Senhor. Que o meu coração, Senhor, seja sincero diante de Ti. Que o meu coração, Senhor, como diz esta palavra, Senhor, se expõe diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor traga luz, Senhor, da Tua palavra para a minha vida, Pai. Para a vida dos meus irmãos, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha encher o nosso coração. E que nós venhamos aprender, Senhor, com esta oração de Davi, como ele se colocava diante do Senhor, como ele derramava o coração diante de Ti, Pai, sem reservas, sinceramente diante de Ti, Senhor, verdadeiro diante de Ti, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha alcançar o nosso coração e venha gerar fruto em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. O Salmo 17 fala a súplica por proteção divina, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração. De noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos dos violentos. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não revalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me responde. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como o leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreitam de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os, arrasa-os. Com a tua espada, livra minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, e as quais se fartam de filhos, e os que lhes sobram deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face,
Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração a respeito do Salmo 17, sobre a oração de Davi. Davi, um coração corajoso que se expõe ao Senhor. Davi enfatiza que Deus ouve a oração verdadeira. Deus ouve a oração e vê o coração e examina. Ele fala que os seus lábios não procedem de lábios enganosos, porque nem sempre o nosso coração vai ter palavras para dizer. E mais vale o coração sem palavras que palavras sem o coração. A oração é um momento de exposição de verdade, exposição de sinceridade diante do Senhor. Porque é possível que o nosso coração falando de coisas que a nossa boca não é capaz de produzir. Então, nós vemos aqui que Davi fala de dois momentos. O momento de expor o coração diante de Deus. A oração é uma exposição de palavras que estão presas, que às vezes não conseguimos nos expressar. Deus ouve a oração verdadeira. Oração é uma boa forma de conhecer o nosso coração e trazer a luz, e é na luz que o Senhor trabalha, trazendo cura aos nossos corações. E o segundo momento é o momento de examinar o nosso coração. O momento da oração, quando nós estamos orando, expondo o nosso coração, e o Senhor examinando o nosso coração, como Davi fala no Salmo 17, 3, no versículo 3. Ele fala para o Senhor: sonda-me o coração de noite e visita, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Nossa, que homem corajoso e que homem que colocava o coração diante do Senhor, expunha. Eu gostaria de falar isso para o Senhor, né? No meu coração, prova-me, e o Senhor não vai encontrar nada de iniquidade em mim. E nós vemos um homem que se expõe diante de Deus. E esse segundo momento que Davi fala e pede para que o Senhor examine o coração. E nessa exposição do nosso coração, o Senhor traz luz, e essa luz, ela gera responsabilidade, uma responsabilidade, porque tudo que é revelado ao nosso coração, através da oração, através daquilo que nós nos expomos ao Senhor, gera uma responsabilidade na nossa vida. O Senhor, ele sondou o coração de Davi e provou, e viu e não encontrou nada. Um autoexame é necessário. Não assuma um formato que Deus não espera de você, de nós. Davi, ele estava lidando com as críticas, com as calúnias e com pessoas que atacavam a sua vida.
E Davi diz ao Senhor: examina, prova o meu coração, para que eu não me torne o que os meus inimigos dizem. O meu coração não pode tornar o que as pessoas reprovam, o que está diferente do que está no seu coração. Começa um tratamento em nós, expondo o nosso coração e examinando. Como examinar o nosso coração? Como expor? É comparando com a vida que Deus quer para você e com a cura que Deus nos dá através daquilo que expomos a Ele, que somos verdadeiros. O nosso coração, ele está distante e diferente do coração de Jesus. E nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Jesus. Ele é o nosso modelo. Por isso, ele diz no verso 3: eu decidi com minha boca não transgredir. Eu decidi com minha boca não pecar. Eu decidi que minha boca não falará o que está diferente da tua boca, Senhor. Tanto que a boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra. À medida que o nosso coração é tratado, a nossa boca também vai ser tratada. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E tudo que nós falarmos, né, daquilo que está o coração cheio, nós devemos ter cuidado e saber o que falar, que a nossa boca realmente seja tratada. Decidir que tipo de palavra sairá da nossa boca, que tipo de palavra nós diremos uns aos outros, que tipo de palavra eu direi aos meus filhos, ao meu marido, à minha esposa, que tipo de palavra você dirá àqueles que caminham com você, porque nesse exame que sair da minha boca, muito do meu coração vai ser revelado. Completa esse primeiro propósito de Davi em ensinar que a oração é uma revelação do nosso coração a Deus. Deus está revelando o seu coração a nós através da sua palavra. E nós revelamos o nosso coração através das nossas palavras, daquilo que falamos. Vamos tomar uma decisão firme de honrar o Senhor com os nossos lábios. No verso 5, ele fala assim: os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus passos não revelaram. Os meus passos não saíram daquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Ouvindo o que eu falo, o Senhor está ouvindo o que eu falo. O Senhor está concedendo ao meu coração, conhecendo o meu coração. Ele está mostrando a maravilha do seu amor. E no verso 7 diz assim: o Senhor mostra as maravilhas da tua bondade. Oh, aleluia! O Salvador, que é a tua destra, buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Aleluia! E no verso 8, que fala assim: guarda-me como a menina dos seus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Oh, aleluia! Glórias ao teu nome.
Aqui ele está revelando a segurança que é gerada em nós, que é para a nossa vida, o cuidado, o amor que Deus tem conosco. O que Davi está dizendo, Deus é muito rápido e eficaz em proteger. O amor dele é lindo. O Senhor não é tardio. Os homens maus, eles fecham o coração. Se tem algo que define a maldade, é o coração fechado. O resultado de um coração fechado é a insensibilidade. É a insensibilidade. Aqui no verso 10, né? Aqui ele fala assim, no 9 e no 10, dos perversos que me oprime, o inimigo que me acendia da morte, o Senhor nos livra desse tipo de pessoas, do inimigo. Aí ele fala, são insensíveis e cerram o coração e fala com lábios insolentes. Esses são o homem mau que fecha o coração. O resultado de um coração fechado é a insensibilidade. O coração se torna insensível, diz o verso 10 que acabamos de ler. Se tem algo que define a maldade, é um coração fechado e um coração que não se abriu a Deus. É um coração que tem insensibilidade, pois o Senhor está querendo tratar o nosso coração fechado, a nossa insensibilidade, rasgando o nosso coração. A nossa proteção não é a nossa insensibilidade. A nossa proteção é justamente a sensibilidade de Deus, a nossa sensibilidade ao coração de Jesus. Aí sim vamos estar protegidos como a menina dos seus olhos. Oh, glórias! Não deixe seu coração fechar por insensibilidade. Davi diz que esses homens buscam a recompensa deste mundo nessa vida. A pior miséria e castigo é viver pensando nesta vida. O Senhor está nos chamando para uma recompensa que vem maior, a recompensa no reino de Deus, do que esta vida. Somos miseráveis se nós olharmos, estiver com os nossos olhos apenas nesta vida. O pior dessas punições é entregar a esses homens, como se fala, a tudo que eles querem fazer, porque acho que é a pior punição. Lá em Romanos, né, diz que Deus entregou os homens aos seus desejos, os desejos do seu coração, uma inclinação reprovável e viver pensando na satisfação e no desejo deste mundo. Davi dá tudo que de tudo que eles. E Davi fala para o Senhor, dá tudo que eles querem, que às vezes a punição do homem é dar tudo o que eles querem. Essa é a grande busca, e nós temos uma busca maior, como Davi diz aqui, ele fala assim, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Então, nós cristãos, a maior satisfação, a maior alegria é contemplar a face do Senhor. E ele fala, e é a grande busca do cristão é ver a face do Senhor.
aí nós vamos ficar satisfeitos. E quando contemplamos a face do Senhor, nós somos renovados de glória em glória, nós somos transformados de glória em glória. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E o nosso alvo é ser transformados, para sermos parecidos com Jesus, semelhante a Deus. E quando nós vemos o Senhor face a face, somos transformados a cada dia. Essa é a nossa grande busca, é o nosso objetivo dia após dia. Oh, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. E nesta oração de Davi, eu vi a coragem dele de se expor ao Senhor. E nessa exposição, vem o Senhor sondar o coração e examinar o nosso coração. Eu louvo a Deus por esta palavra, por este salmo que falou muito ao meu coração, e que possa falar ao coração de cada um e trazer vida e abundância. Esse desejo, essa satisfação de contemplar o Senhor, de ver o Senhor, de contemplar a face do Senhor. E Davi fala: quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então nós vamos satisfazer, nós vamos ficar satisfeitos com a semelhança que nós vamos ter de Deus, né? Todos os dias, buscando a face do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia.